Ela sai do ventrículo esquerdo e vai para o organismo inteiro. Se a gente for falar de veias, nós temos que falar também de acordo com a circulação. Nós vamos ter, nas veias, nós vamos falar que nós temos duas raízes que confluem para formar um tronco coletor. Nós falamos na aula anterior. Quando fala de artéria, nós vamos falar que nós temos uma artéria. A artéria maior sempre é o ramo principal. E deste ramo principal, todos os vasos que saem daqui, nós chamamos de ramos colaterais. Aqui nós colocamos um vaso colateral da artéria aorta, que é a artéria renal. Tem a cilia, tem a gonadal, que são ramos colaterais da aorta. Nós falamos então o ramo principal, que é o ramo maior. Os vasos que saem do ramo principal nós chamamos de ramo colateral. E quando ela bifurca ou trifurca, nós chamamos de ramos terminais. Então, os ramos terminais da aorta é ilíaca externa, direita e esquerda. Tem mais um raminho aqui que eu não coloquei, que é o ramo inominado. Tá? E aí, se nós formos lá pegar o ramo inominado, vamos ver que o ramo inominado termina em 3 vasos. Que essa aqui é a ilíaca interna direita, ilíaca interna esquerda e sacral médio. Sacral médio. Então nós estamos vendo aqui que um ramo terminal, quando nós vamos analisar, ele forma também ramos terminais. Tá? Então isso aqui, se não entender isso, a gente não entende a explicação. Então, o ramo maior é de acordo com o fluxo sanguíneo. Se a gente for falar de veias, é sempre de lá para cá. De artéria, vamos falar daqui para lá. E aqui nós temos todos os ramos que saem daqui, que são ramos colaterais, aqui no caso da aorta. Ramos terminais da aorta, são esses 3 ramos aqui. Ilíaca externa direita, esquerda e ramo inominado. Quando nós analisamos qualquer desses vasos, eles vão ter ramos terminais também. Se a gente for analisar o ramo inominado, ele vai terminar fornecendo 3 ramos terminais. São as ilíacas internas, uma direita, outra esquerda e a sacral média. Você entendeu? Quais são os ramos terminais? É ilíaca interna de quê? Da aorta. Da aorta, ilíaca externa, direita, esquerda e a ramo inominado. Inominado. Olha, nós estamos aqui analisando aqui a artéria aorta e quais são as partes da aorta. Então a primeira porção da aorta chama a aorta ascendente, é esse primeiro ramo aqui, ó. Está aqui dentro. A aorta ascendente. E essa aorta ascendente, ela dá sequência a essa curvatura aqui, ó, que chama arco aórtico. Depois a gente vai ver os limites. O arco aórtico termina e aí começa aqui a aorta torácica. Essa é a aorta torácica. Até atravessar o músculo diafragma. Atravessou o músculo diafragma, é a aorta abdominal, que vai terminar nesses ramos aqui que nós falamos. Então nós estamos falando que a aorta tem 4 porções. A aorta ascendente, esse primeiro ramo que sai do coração, sai da onde? Ventrículo esquerdo. Então vamos ver a sequência. Então nós temos lá, nós vamos ver cada parte dessa. Nós começamos aqui na aorta ascendente. Então a aorta ascendente está aqui, ó. Aorta ascendente. A aorta ascendente, ela é a aorta ascendente até ela dar os ramos colaterais, que são esses aqui, ó. Quais são os ramos que irrigam o coração ali que nós estudamos? Artérias coronárias. Direita e esquerda, ramo circunflexo e ramo descendente. Está aqui, ó. Os ramos colaterais aqui, então, ó, são esses ramos aqui da aorta, é a artéria coronária. Direita e esquerda, ramo circunflexo e ramo descendente. Tá? Então, nós temos lá, ó, a origem da aorta, vocês sabem que ventrículo esquerdo. Depois que ela emite esses ramos aqui, esses ramos arteriais, nós temos então, ó, o arco da aorta. Então o arco da aorta começa após a emissão dos ramos colaterais, que são esses dois aqui da aorta ascendente.
Então, aorta ascendente, só esses dois ramos. E aí nós temos então a aorta. A aorta, eu vou perguntar a origem da aorta, ó, ventrículo esquerdo, que nós já estudamos. Se eu perguntar os ramos colaterais, são esses dois aqui, são as artérias coronárias, que nós também já estudamos. Coronária direita, coronária esquerda, ramo circunflexo e ramo descendente. A segunda porção é o arco aórtico, que é essa segunda parte, é o arco aórtico. Então, o arco aórtico ele tem dois ramos colaterais, tronco brachocefálico e artéria subclave esquerda. Então, nós já estamos na segunda parte, arco aórtico. E o arco aórtico, qual que é a origem do arco aórtico? A aorta ascendente. Continuação, nós vimos lá. Então, ó, desenhei aqui o coração, ó. Desenhei aqui a origem do coração. A origem do coração é aonde? Ventrículo esquerdo. E ela vem até emitir os dois ramos colaterais, que são as artérias coronárias, direita e esquerda, ramo circunflexo e ramo descendente. A partir daqui, ela deixa de ser a aorta ascendente, e aí nós temos aqui o arco da aorta. Então nós estamos lá no arco aórtico. O arco da aorta tem dois ramos colaterais. Tem dois ramos colaterais. Quais são os ramos colaterais do arco da aorta? Tronco braquiocefálico, ó, braquiocefálico. Vai para a cabeça e vai para o braço. E nós temos a artéria subclave esquerda. Então nós colocamos aqui, ó o tronco braquiocefálico, tá? E a subclave esquerda. Esse tronco braquiocefálico, ele apresenta os ramos terminais, que a gente vai ver aí, ó. Tá aqui, ó, ramos terminais. Então, os ramos terminais do tronco braquiocefálico são as artérias coronárias direita e esquerda e a subclave direita. A subclave direita vai para o membro torácico direito. A subclave esquerda vai para o membro torácico esquerdo. Então eu posso amarrar a subclave, olha lá, ó, subclave esquerda, perguntar qual que é a origem deste ramo. Qual que é a origem? Arco aórtico. Então nós temos lá, ó, esse é o arco aórtico. Então nós estamos falando que o arco aórtico tem dois ramos colaterais. Então quais são os ramos colaterais do arco aórtico? Tronco braquiocefálico e subclave esquerda. Desenhei aqui, ó, esse é o arco aórtico. Tronco braquiocefálico e aqui o outro ramo subclave esquerda. Então são ramos colaterais do arco aórtico. Ela emitiu a subclave esquerda, ela deixa de ser arco aórtico e já é a aorta torácica. Então nós temos aqui, ó, está o coração, está aqui a aorta ascendente, ó, a aorta ascendente. Ó, os ramos colaterais da aorta ascendente, as artérias coronárias, direita e esquerda. Emitiu esse ramo, e nós temos o arco da aorta. Arco da aorta tem dois ramos colaterais. Esse aqui que é o tronco braquiocefálico, e essa aqui que é a artéria subclávia esquerda. Subclávia esquerda. E depois que ela emite essa subclave esquerda, daqui para frente, ela é a aorta torácica até atravessar ó, o músculo diafragmático aqui. Atravessou o músculo diafragmático, é a aorta abdominal. Então aqui nós temos as quatro porções da aorta. A aorta ascendente, arco da aorta, a aorta torácica e a aorta abdominal. Nós falamos aqui que aqui é o arco aórtico, ele tem dois ramos colaterais. Esse aqui que é o tronco braquiocefálico e essa aqui que é a subclávia esquerda. Subclávia esquerda vai para o membro torácico esquerdo. E aqui nós temos ó, o tronco braquiocefálico. Então, aqui nós temos os ramos terminais do tronco braquiocefálico que eu desenhei aqui, que são as carótidas comuns, direita e esquerda e subclávia direita. Subclave direita vai lá e irrigar o membro torácico direito. Então nós estamos falando a subclave a direita, aqui está a esquerda. Então a esquerda, nós estamos vendo que ela sai do arco aórtico, a direita aqui é a continuação do tronco braquiocefálico. Mas as duas percorrem aqui o membro torácico.
Então a subclave esquerda, o que a gente falar para a esquerda serve para a direita. Então subclave esquerda, ela continua como axilar. Aqui está o húmero, ó. Então aqui em cima do húmero ela é humeral ou braquial. Ou braquial. Aí ela vai dar a artéria mediana. E depois vai dar a radial e a ulnar. Professor, então ali em cima da articulação ali, Então, antes de chegar aqui na articulação é subclave. Do lado direito é direito, do lado esquerdo é esquerdo. Aí elas continuam. Atravessou essa articulação escápulo-humeral, ela já é humeral, ó, ou braquial. Antes de humeral ou braquial, ela é axilar. Então, aqui em cima da escápula, ela é axilar, que é a continuação da subclave. Então, se a gente fosse desenhar aqui, desenharia lá no nível torácico, aí está a subclave. Aqui ela é axilar, axilar em cima da escápula. Depois da axilar, ó, daqui a axilar, ela vem humeral ou braquial. Depois da articulação escápulo-humeral, ela é aqui, ó. Em cima do húmero, ela é humeral ou braquial. Depois ela continua aqui como mediana. E depois vai dar a radial e a ulnar, e aí os ramos palmares e plantares. Então nós estamos falando da subclave esquerda, que é igual para a direita. Então, depois da subclávia, ela continua como axilar. Com a sua articulação, ela é humeral ou braquial. Está o húmero, em cima do húmero. Depois ela é mediana. E depois vai dar a radial e a ulnar. Aqui mostrando a mesma coisa, a axilar, aqui em cima, aqui está a escápula, os músculos subescapulares, aqui a articulação, aqui ela é braquial, depois ela continua como mediana, nessa parte medial do braço. Aí está continuando aqui ela como mediana, depois da articulação, e aqui ela vai dar a radial e a braquial. E aqui nós temos a continuação da mediana. E aí na parte dos dedos aqui nós temos as interdigitais, o arco palmar fica nessa parte, e na parte inversa é o arco dorsal. Tem dorsal e palmar. Olha o que nós falamos, aqui está mostrando o coração, ó, o arco aórtico, e aqui já está o tronco bracocefálico. Esse tronco bracocefálico aqui, nós temos aqui o esôfago, a traqueia, né? Então está aqui ó, as carótidas que vem do lado da traqueia. Quem está dissecando essa parte, a primeira coisa que vai ver aí, então nós temos aqui, ó, são os ramos terminais que nós colocamos aqui da subclave, do tronco bracocefálico. Aqui está escrito subclave direita, mas aqui é subclave esquerda. A subclave esquerda, ela é a direita, ela é ramo terminal aqui do tronco bracocefálico. Tronco bracocefálico, olha aqui está a subclave direita, ó, que vai dar a braquial aqui. E aqui continua lá para a região do pescoço e vai para a cabeça, ó, que são as carótidas comum, direita e esquerda. Vai lá para a cabeça. E aqui mostrando, ó, aqui é o tronco bracocefálico, e aí mostrando as duas carótidas comuns, ó. Aqui está o esôfago, todo mundo acertou lá na prova, o esôfago, com exceção de alguns que falaram que isso era músculo. Aqui está o esôfago e aqui a traqueia. Então, no meio está o esôfago e a traqueia, do lado nós temos as carótidas comuns, ó. Uma direita, outra esquerda, percorre até a cabeça lá, onde vai ter os ramos terminais. Então nós temos aqui ó, no tronco bracocefálico, tá? Então o tronco bracocefálico. E aqui está a subclave à direita, a subclave esquerda é o outro ramo que sai aqui dessa região. Então aqui, aí nós temos aqui ó, a glândula, a tireoide, ó, essa é a glândula tireoide, aqui é do outro lado. Ó, fica um pouco caudal no músculo tireoide que nós vimos. Então aqui está a glândula tireoide. A glândula tireoide tem um ramo que sai da carótida que é a tireoídea cranial, ó. Ela irrigando a parte cranial da carótida. E aqui nós temos a tireoídea caudal, ó, que vem irrigar a parte caudal da glândula tireoide. Então são ramos colaterais.
Nós estamos falando agora da aorta torácica. Olha o que nós já vimos aqui. A aorta ascendente, ó, até entre os dois ramos, ela continua como arco da aorta, dando dois ramos colaterais, a brachocefálica e a subclave esquerda. Então, brachocefálica e subclave esquerda. Subclave esquerda. Deu a subclave esquerda, é a aorta torácica. E é essa aorta torácica que nós vamos ver os ramos colaterais. A aorta torácica tem 3 ramos colaterais. 3 ramos principais, né? Então tem as intercostais, são vários ramos, vamos considerar como intercostal. Vai sair aqui da aorta torácica e vai entrar entre uma costela e outra dos dois lados. Nós colocamos só de um lado. São as intercostais, que vai sair então aqui da aorta torácica e vai para a direita e para a esquerda. Nós temos também o tronco broncoesofágico, que vai para os brônquios e para o esôfago. E nós temos os ramos esofágicos, que vão para o esôfago e continuam aqui. Tá? Então, ó, ramos colaterais da aorta torácica. Artérias intercostais, ó, tanto do lado direito quanto esquerdo. O tronco broncoesofágico, aqui é o mais cranial, o tronco broncoesofágico. E as artérias esofágicas, ou ramos esofágicos. Vários ramos saindo daqui, irrigando todo o esôfago que passa aqui nessa região. Então nós estamos vendo aí a aorta torácica e seus ramos colaterais. Então nós temos 3 ramos colaterais da aorta torácica. Artérias intercostais, os troncos esofágicos ou ramos esofágicos e o tronco broncoesofágico. Então nós temos 3 ramos saindo aqui da aorta torácica. Ó, e ela continua com uma aorta abdominal. Atravessou o músculo diafragmático, ela passa a receber o nome de aorta abdominal. Nós podemos perguntar também qual que é a origem deste vaso aqui. Que vaso que é esse aqui? A aorta torácica. Qual que é a origem dela? Arco da aorta. Qual que é a origem do arco da aorta? A aorta ascendente. Então, ó, nós falamos aqui, ó, da aorta ascendente, falamos aqui do arco aórtico, aqui a aorta torácica, e aqui está o músculo diafragmático. Atravessou o músculo diafragmático, começa aqui a aorta abdominal. A aorta abdominal até dá os ramos terminais, aqueles que nós colocamos lá. Então aqui nós temos os ramos terminais da aorta abdominal. Então nós colocamos, o que nós falamos lá está escrito aqui também, ó. Aqui está chegando a aorta abdominal e os ramos terminais. Ilíaca externa, direita e esquerda, e no meio o ramo inominado. Esse ramo aqui, ele vai dar origem às ilíacas internas, direita e esquerda, e a sacral média. Está mostrando aqui embaixo. Então nós estamos vendo agora a aorta abdominal, vamos ver os ramos colaterais. Então aqui está o músculo diafragmático, a partir daqui é a aorta abdominal, até terminar aqui. Então posso pegar aqui e perguntar o nome do vaso assinalado. Que vaso que é este? Que vaso que é esse? A aorta abdominal. Qual que é a origem? A aorta torácica. Ramos colaterais. E quais são os ramos terminais desse vaso assinalado? Ilíaca externa, direita e esquerda e ramo inominado. Então nós vamos ver agora quais são os ramos colaterais da aorta abdominal. O primeiro ramo é esse aqui, ó, chama tronco cilíaco. Tronco cilíaco é o primeiro ramo. Logo, ele está bem próximo ao músculo diafragmático. 1 centímetro do músculo diafragmático é o primeiro ramo que nós temos aí, chamado tronco cilíaco. Este ramo aqui apresenta, ó, 3 ramos aqui, ó, 3 ramos. Então, o tronco cilíaco termina fornecendo 3 ramos, que são seus ramos terminais. Que é a hepática, que vai do fígado, a lienal vai para o baço, e a gástrica esquerda. São, então, os ramos terminais do tronco cilíaco. O próximo ramo colateral está aqui, ó, chama mesentérica cranial. Essa mesentérica cranial, está escrito aqui,
aqui, mesentérica cranial, ela termina com mesentérica cranial, ela vai para o mesentérico, lá para o intestino delgado, para as várias porções do intestino delgado. Então nós temos lá, mesentérica cranial. Então, eu posso amarrar aqui a mesentérica cranial e perguntar qual é o local de origem da mesentérica cranial, para ter origem aonde? A aorta abdominal. Posso perguntar quais são os ramos terminais da mesentérica cranial. Então, a mesentérica cranial vai para o jejum das artérias jejunais, vai para o hilo das iliais e vai para os colos, as cólicas. E aqui nós temos o colo, está aqui o colo descendente, um dos ramos dela vindo aqui para o colo. Tá? Colo descendente e colo transverso. Então nós temos aqui, nós vimos aqui o tronco cilíaco, e o segundo ramo aqui, colateral da aorta abdominal, é a mesentérica cranial. Mesentérica, porque vai para o mesentérico. São 3 ramos essa mesentérica. São as jejunais, para o jejum, a iliar para o hilo, e as cólicas vai para a região dos colos. Na sequência, nós temos as renais, uma para a direita e outra para a esquerda. Quanto a essas duas primeiras, o tronco cilíaco e a mesentérica cranial, elas só apresentam uma, a renal são pares, tem uma direita e outra esquerda. Depois da renal, nós temos as gonadais. As gonadais nas fêmeas são ováricas, recebe o nome de ovário, e no macho testiculares. Então, quando eu amarrar uma dessa e perguntar, vocês têm que ver lá se é macho ou fêmea. Tá? Se colocar testicular na fêmea é complicado. Então, nós temos as gonadais, aqui nós temos as renais, uma de cada lado, direita e esquerda. As gonadais também tem direita e esquerda. Se for fêmea, vai receber o nome de ovárica. Se for macho, testiculares. Depois nós temos aqui a mesentérica caudal. Essa mesentérica caudal, ela apresenta 2 ramos. Essa aqui é a cólica esquerda, cólica esquerda, está em todo o colo descendente, olha a região de todo o colo descendente. Essa é a cólica esquerda. E essa é a retal cranial, também chamada hemorroidal cranial. Hemorroide você sabe o que é, né? Marcelo. Você sabe o que é hemorroide? Hemorroidal, você sabe? Hemorroidal é quando as veias lá na beirada do escapamento, no final do escapamento, ela começa a aparecer, parecendo uma veia. Então nós vimos aqui a mesentérica cranial e aqui a mesentérica caudal. Então essa mesentérica caudal, ela apresenta 2 ramos terminais. A cólica esquerda vem para o colo descendente e a retal cranial vem aqui para o reto. Depois nós temos o último ramo colateral da aorta abdominal. Aorta abdominal, que chama circunflexa ilíaca profunda. Uma direita e outra esquerda. E aqui nós temos os ramos terminais que nós falamos. Então esses são os 6 ramos colaterais da aorta abdominal. E aí nós temos então aqui a aorta, olha, aqui está o tronco cilíaco. Tá? Tronco cilíaco, aqui está escrito tronco cilíaco, que vai dar então a hepática, que vem para o fígado, a gástrica esquerda e a gastroduodenal. Aí está o estômago e aqui por baixo. Aí nós temos a mesentérica cranial. Olha, o primeiro ramo que aparece aqui bem embaixo do estômago é o tronco cilíaco. Depois nós temos aqui a mesentérica cranial, que dão as jejunais que vêm para os jejunos, as iliares que vêm para o hílio e as cólicas que vêm para o colo. O colo transverso e uma parte aqui do colo descendente. Então são os ramos terminais da mesentérica cranial. E aí nós temos aqui a mesentérica cranial, está aqui o tronco cilíaco, da gástrica esquerda, da hepática,
e dali renal. E aqui a mesentérica cranial com seus 3 ramos. As jejunais, depois vem as ileais, e depois nós temos as cólicas que vêm aqui para o colo. Colo transverso e colo descendente. Aí, fígado de que animal que esse aí? De que é para falar? Pode falar, você falou aí? Você falou, pode falar. Do pato. Muito bem, do cavalo. O cavalo parece um coração. Você está rindo, Gabi? Então está aqui, ó. Ele diz que parece um coração. Tá? Então nós temos as renais direita e esquerda. E aqui nós temos a glândula suprarrenal. Suprarrenal normalmente é na espécie humana, porque ela fica aqui mais dorsal. No animal é denominada glândula adrenal. Adrenal, que está do lado do rim. Então nós estamos vendo aqui, ó, essa é a aorta abdominal, e aqui está parecendo um pedacinho da artéria renal. De que animal é esse? Que animal que é? Boi, muito bem. Sabe o que ele acertaram? Está escrito aqui, ó. Bovino é todo lobado, ó, o rim de bovino é todo lobado. Aqui no bovino, ó, a gente já pode chamar aqui de suprarrenal, está acima do rim. Tá? No cavalo é adrenal, está do lado. Tá? E aí nós temos as artérias renais, no direito ou de esquerda. Gente, é suprarrenal ali em cima. Esse aqui é humano. Aqui está o rim, ó. Aí aqui está suprarrenal. Aqui está a aorta. Então está aqui as renais, uma aqui, outra aqui foi tirada. E aqui está os ramos terminais da aorta abdominal, que é a ilíaca externa direita e esquerda, e aqui a sacral média. Não é um pouco variado a variação. Ó, esse é o rim que nós vamos estudar ainda. Aí estamos estudando a artéria renal. Então ela apresenta vários ramos terminais, e esses ramos aqui pode ser 3, 4, 5 ramos. A gente vai ver. Isso aqui é a pirâmide renal, aqui é o cálice renal. Aqui é o pretérito, aqui é a papila renal, aqui o cálice maior, cálice menor, cálice menor, conclui e forma o cálice maior. Vocês não vão estudar na sua frente. Passa blush. Aqui está mostrando a aorta, ó. Aqui está a artéria suprarrenal, aqui, ó, que sai aqui da renal, que vai entrar a glândula suprarrenal. A testicular ou ovárica, mostrando as duas, e a mesentérica caudal. Na espécie humana chama mesentérica inferior pela posição. E aqui os ramos terminais da aorta, que é a ilíaca externa direita e esquerda, e aqui a sacral raminominal. Aqui tem uma variação. Olha. Aqui nós, ó, esse rim aqui, ó, rim da forma de feijão, pode ser do cachorro, pode ser cachorro, pode ser do gato, tá? Pode ser da espécie humana, e aqui nós temos o rim. E aqui nós temos, ó, logo depois da artéria renal, nós temos a testicular ou ovárica. Essa aqui é testicular ou ovárica? Testicular ou ovárica? Aqui, ó, o corno uterino e aqui o ovário ovário. Aqui o ovário está vindo aqui, ó. Onde está o ovário? Aqui o corno uterino. São nesses cornos uterinos que desenvolvem os fetos. Então, se tem 5 fetos, 3 fetos, temos 2, 3 desse lado, 2, 3 deste lado. Aqui está o útero, o corno uterino, o outro corno uterino. E aqui o ovário e aqui a artéria ovárica. Uma direita, outra esquerda. E essa última aqui é a circunflexa ilíaca profunda, antes de dar os ramos terminais. Onde é a artéria ovárica? Ovárica que vindo aqui no ovário. Ah, sim. Uma direita, outra esquerda. O ovário está aqui. Depois,